Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 8, e nós vamos pensar um pouco a partir do tema graça transformadora. João, capítulo 8, a partir do versículo 1, nós leremos uma história muito conhecida dos amados irmãos, mas que traz tantos ensinamentos para cada um de nós. Vamos então ler a partir do primeiro versículo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Eu gosto muito desse primeiro versículo porque, de certa forma, apresenta ou sinaliza um contexto que está implícito. Por que implícito? Porque esse contexto foi apresentado no capítulo 7 de João. Jesus, porém, essa adversativa, remete a algo do passado, que é o contexto. Interessante compreendermos esse contexto. E eu vou compartilhar com os irmãos. O texto se apresenta e decorre no contexto de uma festa judaica chamada Festa das Cabanas. Para os judeus, existem 3 grandes festas. A festa da Páscoa, que geralmente é entre março e abril, porque o calendário judaico é um calendário diferente do nosso, lunar, então muda. A festa de Pentecostes, que são 50 dias depois da festa da Páscoa, e nós nos lembramos que o derramar do Santo Espírito, o nascer da igreja primitiva, foi nesse contexto da festa de Pentecostes. E temos também, por volta de setembro, outubro, a festa das cabanas, ou das tendas, ou mesmo da colheita, que é uma festa em que os judeus rememoravam que outrora, durante a peregrinação no deserto, eles viveram em tendas. E eles rememoram isso porque eles lembram que Deus era a sua provisão. Eles lembram que Deus os conduziu. Eles lembravam que Deus operara na vida deles. E era também uma festa de muita alegria. O próprio texto sagrado no Antigo Testamento incita isso. Celebrai a festa das cabanas com muita alegria. Era uma festa também em que eles tinham a colheita. Então é uma festa muito especial. E estudiosos da história da época de Cristo dizem que Jerusalém, por exemplo, o livro Jesus e a Sociedade do Seu Tempo, o autor daquele livro aponta que Jerusalém tinha mais ou menos 20 mil pessoas vivendo assim na cidade, mas nessas grandes festas poderia chegar até 1 milhão de pessoas. Pessoas de todos os lados, de toda a dispersão. Os judeus viviam em muitas cidades, eles iam pelo menos uma dessas festas para Jerusalém, para adorar em Jerusalém. Então era um período de muita gente em Jerusalém, um período de muita alegria, um período em que aquele povo deveria lembrar da fidelidade de Deus. Esse é o contexto. E o capítulo 7 de João não só apresenta esse contexto, como aprofunda um pouco mais e mostra, por exemplo, uma conversa entre os irmãos de Jesus e Jesus. Jesus, por que você não vai para Jerusalém? Você não quer ser conhecido? Então, vá lá com os seus discípulos e vá para a festa das cabanas. Vá para Jerusalém. Jesus, naquele momento, estava na Galileia. Ele não estava em Jerusalém. Jerusalém mais ao sul, embaixo. Sobe um pouquinho Samaria. Sobe um pouquinho Galileia. Ao lado ali, provavelmente, do mar da Galileia ou o mar de Genezaré. Enfim. Os irmãos incitaram Jesus, e o texto traz uma coisa interessante, porque os irmãos não criam em Jesus. Não era uma palavra assim de incentivo, era quase uma crítica. O texto diz, os irmãos não criam em Jesus. Jesus então diz, eu não vou subir agora, não vou agora. Mas, já acontecendo, já no meio da festa das cabanas, Jesus chega meio que oculto, o texto diz que ele chegou em oculto naquela festa, e se pôs a ensinar, e quando ensinava, veio uma certa crítica, porque talvez uma admiração, mas pelo contexto a gente pode entender que era uma crítica, porque aquele povo, especialmente os líderes, estavam dizendo, como é que ele fala assim se ele não tem instrução?
Jesus então pega essa palavra e responde: o que eu falo é da parte de Deus, mas vocês querem me matar. Olha o contexto, vocês querem me matar. Aquele povo então ouviu aquilo e disse: que matar o quê? Você tem demônio. Já pensou? Isso está nas Escrituras. Ninguém quer te matar, você tem demônio. Eles queriam matar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então continua, era um contexto tenso, era para ser um contexto espiritual, um contexto de alegria, mas percebam a tensão. O Senhor Jesus continua e diz: olha, eu tenho falado a palavra de Deus, e vocês se escandalizam, porque eu tenho abençoado e curado pessoas no dia de sábado. Mas vocês se remetem à lei de Moisés, e vocês se remetem à circuncisão, imaginando que tenha sido Moisés que deu a circuncisão, mas não foi ele. Mas a partir da lei de Moisés, vocês circuncidam uma criança no dia de sábado, e ninguém se escandalize. Por que vocês se escandalizam de mim? Porque eu curo uma pessoa no dia de sábado. Um contexto que era para ser de muita alegria, e os irmãos percebem uma certa tensão no ar. Jesus estava ali ensinando, e aí a Bíblia diz, ainda no capítulo 7 do Evangelho de João, que as pessoas estavam ouvindo e crendo naquilo. Aí os escribas e fariseus, mesmo em meio àquela tensão, eles mandam soldados para aprisionarem o Senhor Jesus. Não sei se os irmãos sabem, os escribas e os fariseus, os mais importantes, formavam um sinédrio. E um sinédrio era um grupo de pessoas proeminentes, com 70 pessoas, e quem presidia o sinédrio era o sumo sacerdote, e eles tinham debaixo deles também uma guarda. E aí eles enviam aquela guarda para prender Jesus. Mais uma tentativa de calar, de aprisionar o mestre. E aqueles homens então chegam ali, começam a ouvir aquela palavra, e são tocados pelo Santo Espírito e retornam e não levam o Senhor Jesus preso. Os líderes disseram: cadê Jesus? E aqueles homens disseram: mas ele está pregando e ninguém nunca falou como aquele rabi. E aqui, irmãos, aqueles homens líderes dizem assim: essa multidão é maldita. Está no texto sagrado. Maldita, não conhece as Escrituras, porventura alguns dos líderes se converteu, vocês também foram enganados por esse homem? Nesse contexto, Nicodemos, um daqueles que fazia parte do sinédrio, olhou para aqueles líderes e disse: porventura, e os irmãos se lembram de Nicodemos, foi aquele que foi à noite falar com o Senhor Jesus, e Jesus falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi aquele homem que o Senhor Jesus falou. E disse Nicodemos: porventura a gente pode condenar algum homem sem ouvi-lo primeiro? E aqueles líderes disseram: você é da Galileia mesmo? Estuda as Escrituras que não haverá de vir um profeta de Nazaré nem da Galileia. E nesse contexto, o texto diz que o Senhor Jesus se retirou e foi para o Monte das Oliveiras. E aí aqui nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de João. O Monte das Oliveiras era um local em que Jesus geralmente ia para orar. E aqui, irmão, já um ensinamento muito importante para cada um de nós. Às vezes nós passamos dias e somos transpassados por todo tipo de seta. Sabe aquela semana difícil, problemática, em que nós vivenciamos inúmeras pressões? O Senhor Jesus viveu todas essas pressões em uma festa que deveria ser uma festa de alegria. E muitas vezes nós vivenciamos isso. E nós aprendemos a partir do início, do primeiro versículo: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. É que em momentos de muita tensão, nós deveríamos ou devemos tentar buscar um local mais calmo possível, que seja possível, e nos voltarmos para Deus para orar. Porque a oração é o fundamento.
Jesus, naquele contexto, foi para os Montes das Oliveiras e certamente esteve orando, intercedendo, como exemplo a dar a cada um de nós. Mas o texto continua e no versículo 2 nós lemos: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Queridos irmãos, nós devemos aprender, entender, acolher assim como algo precioso, como algo realmente caro. Escute isso, compreenda isso como algo caro. É pelo ensino, pela aprendizagem e pela aplicação da palavra que nós podemos honrar a Deus e mudar a nossa vida. O ministério do Senhor Jesus foi ao redor da palavra. Onde quer que ele estivesse, ele compartilhava a palavra, ele ensinava a palavra, ele provocava as pessoas a compreenderem os desígnios de Deus. Por isso que nós, quando nos encontramos, domingo após domingo, e cultuamos ao Senhor, e erguemos os nossos louvores a Deus, e oramos uns pelos outros, por isso que em todos os nossos cultos, em algum momento, nós pararemos para ouvir a palavra do Senhor. Embora em meio a muitas tensões, talvez ferido pelas palavras ferozes daquelas pessoas, Jesus se preparou, Jesus orou e logo cedo foi ao templo e se pôs a ensinar, e as pessoas estavam ali ouvindo a palavra, atentando aos direcionamentos do mestre. Queridos irmãos, nós devemos nos lembrar daquilo que nos diz o Evangelho em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Amados irmãos, se aqueles líderes religiosos que compunham o sinédrio estivessem ouvindo a palavra de Deus, estivessem aprendendo a partir da palavra de Deus, estivessem buscando aplicar a palavra do próprio Deus, certamente o contexto de tensão que falamos ainda há pouco, narrado no capítulo 7 do Evangelho de João, não teria acontecido. Certamente estariam todos felizes, adorando a Deus, celebrando a festa das cabanas, lembrando-se do agir de Deus, da fidelidade de Deus, e felizes por tantas coisas que o Senhor teria permitido ao povo de Israel. Mas não, aqueles líderes não acolhiam a palavra do Senhor Jesus, aqueles líderes não aprendiam aquela palavra e muito menos aplicavam aquela palavra. Mas, queridos irmãos, é fundamental que compreendamos que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Será que temos ouvido a palavra de Deus? Será que temos tido a disposição em aprender acerca da palavra de Deus? Será que temos tido a coragem, a ousadia de aplicar esta palavra preciosa da parte do Senhor? Jesus ensinava a palavra. As pessoas ali estavam, afluíram sedentas da palavra do Senhor. Jesus logo cedo estava no templo e ensinando, sujeitando a situação completamente fora do esperado. Surge então uma situação que ninguém esperaria. E o texto nos apresenta essa situação na continuação da nossa leitura, versículo 3. E os escribas e fariseus, vejam, Jesus ensinando o povo. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pensem comigo. Jesus estava ensinando no templo. Como eu tenho tentado fazer neste momento, ensinar, chamar os irmãos a lerem o texto sagrado, refletir a partir da palavra.
Imagine um cenário que alguém aqui interrompe o culto, interrompe a palavra, de maneira abrupta, de maneira inesperada, arrastando uma mulher que for apanhada em adultério e colocando-a no meio. E aqueles interromperam o Senhor Jesus e disseram: mestre, desconsiderando toda a prédica, todo o ensinamento que o Senhor Jesus estava compartilhando com aqueles homens e mulheres naquele momento, esta mulher foi apanhada em adultério, flagrante. Ela está aí. Eu fico a pensar a humilhação daquela mulher. Eu fico a pensar o sofrimento daquela mulher. Mas é importante que se diga, aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ela foi apanhada. Não foi uma fantasia que criaram. Ela foi apanhada. Ela pecou. E nós aprendemos, queridos irmãos, onde há pecado, há morte e há sofrimento. Onde houver pecado, haverá morte e haverá sofrimento. Ela for apanhada, e lá estava, e passando por uma vergonha, por uma humilhação, por uma subjugação, em função do seu pecado, mas mesmo que ela não tivesse sido apanhada, aquele pecado redundaria em morte e em sofrimento, porque nós podemos tentar esconder os nossos pecados. Nós podemos tentar lançar para debaixo do tapete os nossos erros. Mas ouça, o pecado é como uma má semente. E essa semente ela irá germinar. E essa semente redundará em morte, em sofrimento. Porque onde há o pecado, pessoas são afetadas. Pessoas são maltratadas. Pessoas são atravessadas por coisas que não advêm da parte de Deus. E lá estava aquela mulher numa situação terrível, de humilhação que nós não podemos nem mesmo mensurar, porque ela havia pecado. E mais, o texto continua, o texto acrescenta detalhes. E nós lemos no versículo 5. E na lei, diziam aqueles homens que haviam apanhado aquela mulher em adultério, que haviam interpelado Jesus, interrompido a prática do ensino do texto sagrado, e o texto continua, e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amados irmãos, é bom que se diga que aqueles homens não se importavam com aquela mulher. É bom que se diga que aqueles homens não se importavam com a lei, com a Bíblia. Porque realmente em Levítico nós lemos que uma mulher apanhada em adultério seria apedrejada, ela e o adúltero. Não havia uma preocupação com a lei. Aliás, o texto traz um detalhe: fizeram isso tentando a Jesus. É bom que se diga que aqueles homens queriam calar a voz de Deus. Tentaram, pouco antes, no dia anterior, prender Jesus e não conseguiram. Organizaram uma estratégia. Tiveram muito, entre aspas, a sorte de apanhar uma mulher em adultério. Pegaram aquela mulher e expuseram-na sem dó e sem piedade, com a intenção por trás de tentar Jesus, de destronar Jesus, de derrubar Jesus, de aniquilar o ministério do Senhor Jesus. Aqueles homens estavam desconectados de Deus, embora dissessem
que a referência da atitude deles fossem o texto sagrado. Queridos irmãos, isso eu falo com tanto carinho, com tanto amor no coração, porque nós, ao lermos esse texto, eu quero que os irmãos percebam, e eu quero estimular os irmãos ao lerem esse momento do texto, que os irmãos percebam como se fosse uma grande placa, reluzente, piscando assim, com o nome cuidado. Cuidado. Porque pode ser que você se utilize do texto sagrado para satisfazer uma inclinação pecaminosa. Pode ser que você se utilize do texto sagrado para apontar para alguém. Pode ser que você se utilize do texto sagrado para destruir alguém, sem pena deste alguém. Pode ser que você se utilize do texto sagrado e aponte para alguém que esteja em pecado, mas a sua situação, o seu sentimento, aquilo que é mais subjetivo, o seu desejo não é edificar este alguém, mas é destruir este alguém, expor este alguém, aniquilar este alguém, impedir que este alguém possa ter uma vida restaurada. Eu tenho consciência do que acabei de falar. E digo mais. Tenho consciência que um dedo está indo para vocês e 3 está voltando para mim. Essa fala é para mim e para os irmãos. É preciso olhar para o texto e perceber essa placa. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque, irmãos, nós somos irmãos em Cristo e o ministério pastoral é abraçar suas ovelhas, é educar suas ovelhas, é direcionar suas ovelhas, é ir lá quando a ovelha está sofrida, está ferida e conversar com a ovelha, orar pela ovelha, é exortar muitas vezes, mas a exortação que flui de qualquer um dos pastores que aqui estão jamais será para terminar de destruir. Mas sempre na tentativa de tentar ajudar o irmão a refletir, a pensar, a mudar de vida, e muito amor, muito carinho, muita atenção. E irmãos, assim devemos fazer todos nós. Porque a palavra do Senhor não pode nos dar o pretexto de aniquilarmos toda e qualquer pessoa que se desvie de uma letra dela. Porque somos todos nós pecadores, limitados. Então é com muito amor, sabe? Com afetuosidade. E eu espero que os irmãos estejam vendo essa placa brilhando, porque eu vejo essa placa brilhando. Sempre que eu subo aqui, os irmãos pastores e qualquer pessoa que tenha a experiência de compartilhar a palavra do Senhor, percebe o peso de estar aqui, porque eu me preocupo e eu oro, ó Deus, me ajuda a ser duro quando há necessidade de dureza, me ajuda a ser carinhoso quando houver necessidade, mas na dureza ou no carinho, que nunca haja em mim a inclinação de destruir alguém. Sabe por que eu oro por isso? Porque eu sou pecador. Não sei se os irmãos já pararam para pensar ou já perceberam, parece que o ser humano tem um certo prazer, e eu acredito isso em função de sermos pecadores, com o sofrimento dos outros. Tem uma batida ali, menino faz logo os carros param logo e tem gente que para e quer ver e sente até um certo prazer naquela batida. Um irmão está sofrendo, um irmão não, alguém está sofrendo. Às vezes a pessoa tem um prazer de relatar o problema da pessoa. Mas isso não tem a ver com ela, com essas terceiras pessoas que eu estou falando, tem a ver com a humanidade, com a nossa natureza pecaminosa. E por isso então é preciso olhar esse texto e perceber esse aviso e compreender que Deus nos chama para algo diferenciado, amados irmãos. Mas o texto continua e nós lemos no versículo 7. E os irmãos percebem que eles trouxeram a mulher, disseram que ela foi apanhada em flagrante adultério. O texto fala, ainda bem, que a intenção era tentar o Senhor Jesus.
E aquela mulher completamente ali desassistida, Jesus então nem olha para eles, começa a escrever alguma coisa no chão, ninguém sabe o que ele escreveu. Muitas hipóteses, nenhuma resposta cabal. Mas no versículo 7 nós lemos: e como insistissem perguntando-lhe, Jesus nem respondeu. Sabe aquela pergunta que às vezes a gente ouve e não merece nem resposta, e aí ou a gente não dá a resposta, talvez o Senhor Jesus não quisesse nem dar a resposta, ou a gente dá aquela paradinha para a gente pelo menos pensar e não responder na carne. Claro que Jesus jamais responderia na carne. Por favor, irmãos, ninguém saia daqui dizendo que eu insinuei isso. Não, o Senhor Jesus tem uma pausa. Mas aqueles homens insistiram, como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Pode atirar. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra, porém ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Queridos irmãos, há aqui um chamado à reflexão. Não sei se os irmãos já perceberam, do ponto de vista histórico, vou fazer aqui uma linha histórica. João Batista, que predecedeu Jesus, ele começou seu ministério dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus, que veio depois, embora antes de João, porque era o próprio Deus, começa seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro, lá na igreja, na formação, lá em Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, ele começa falando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aliás, eu escrevi uma pastoral falando do arrependimento, quero estimular os irmãos a lerem a pastoral. Mas o que eu quero dizer é que o arrependimento é um chamamento à reflexão. Arrepender-se, do ponto de vista etimológico, que vem do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é metanoia, significa mudança de mente. Mas como a gente vai mudar a mente se a gente não para pensar? Como nós mudaremos a mente se nós não nos voltamos para nós mesmos? E não percebemos essa placa sinalizando cuidado? Como nós vamos mudar de mente se estamos tão automatizados e fazemos as coisas dentro de uma dinâmica de automação e ferimos as pessoas dentro dessa dinâmica, desde os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos irmãos em Cristo, e fazemos isso, e isso já faz parte da nossa dinâmica e nem percebemos que temos machucado as pessoas. Como haverá uma mudança de mente se eu escuto uma fala como essa e nesse momento estou pensando: rapaz, se fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Vou até mandar o link da mensagem. Como nós vamos mudar de mente se nós não pararmos diante do Senhor e dissermos: ó Deus, quanta coisa eu preciso mudar, quantos hábitos, quantas atitudes injustas, quantas expressões que muitas vezes fundamentadas na tua palavra, mas fora do espírito da palavra do Senhor. Lembram-se? Li ainda há pouco, Mateus 22, versículo 29. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras devem estar atreladas à sensibilidade do Espírito, ao direcionar do Espírito. Poder de Deus aqui, nós podemos vincular a voz do Espírito, a sensibilidade do Espírito. Os irmãos se lembram de Atos: e descerá sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus na vida do crente. Amados irmãos, o Senhor Jesus chamou aqueles homens à reflexão. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diz a Bíblia
que aqueles homens foram jogando as suas pedras do mais velho ao mais novo, e foram saindo e saindo e saindo, e de repente estava apenas Jesus e a mulher apanhada em adultério. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu fico imaginando que essa mulher provavelmente já estava ali chorando. Porque se fosse eu numa exposição daquela, eu estaria ali já em prantos, arrasado. E disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. A graça transformadora do Senhor, essa graça que alcança a mim e a todos os amados irmãos. O apóstolo Paulo, falando dessa graça, diz: eu sou o pior dos pecadores. Essa graça que dá sentido à nossa caminhada, essa graça que nos permite, mesmo sendo nós pecadores, mesmo que qualquer um dos amados irmãos ou aqueles que nos acompanham estejam no mais profundo poço de lama de pecado, mesmo esta pessoa pode ser alcançada pela graça do Senhor. Percebam, o Senhor Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens refletiram, perceberam que eram pecadores, lançaram as suas pedras no chão e foram embora. Mas Jesus, nos diz o texto sagrado, ele jamais pecou. Ele poderia ter pego uma pedra e metido naquela mulher. Ele era o único que poderia apedrejá-la. Mas o Senhor Jesus olha para aquela mulher, o Senhor Jesus acolhe aquela mulher, o Senhor Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? A mulher: Senhor, ninguém está mais me acusando, eu também não te condeno. Queridos irmãos, essa é uma graça transformadora, que está à disposição de todos nós e todo aquele que se voltar para Deus. Não permita que o pecado, e aqui é uma palavra para aqueles que estão longe do Senhor, que o pecado te impeça de se voltar para Deus, porque Deus tem um propósito para a sua vida, o Senhor quer operar na sua vida, e o Senhor vai te abraçar graciosamente. Mas sabe de uma coisa? Nós devemos acolher essa graça, que é uma graça que nos transforma, mas somos também incitados da parte do Senhor a praticarmos esta graça. O povo de Deus, escute bem, é chamado a exercer a graça do Senhor. Nós somos chamados a orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos chamados a acolher aqueles que estão fragilizados, a abraçar estas pessoas. Nós somos chamados a limpar as feridas daqueles que estão todos sofridos por causa do pecado muitas vezes. E a limparmos as feridas, cuidarmos dessa pessoa, amarmos esta pessoa, orarmos por esta pessoa, na esperança que Deus opere na vida dessa pessoa. A graça, amados irmãos, que deve nos alcançar e que nos alcança, e que deve nos encher de maneira tal que transborde através da nossa instrumentalidade, deve nos induzir, nos conduzir a usar a nossa voz, a nossa palavra, que à luz das Escrituras, que pode ser usada para destruir alguém. Pela graça nós devemos usar a nossa língua para abençoar as pessoas. Pela graça nós somos incitados a impedir palavras ferozes, a impedir fofocas em ambiente de igreja, a impedir atuações que vão ferir, que vão macular, a impedir observações, porque o outro é mais fraco do que eu sou.
Quando muitas vezes o outro tem a sua fraqueza, mas nós temos a nossa, o problema é que a nossa está bem mais guardada. O do outro já foi exposto, mas a nossa está ali bem guardadinha, trancafiadazinha, e aí eu julgo o outro, aponto para o outro, sou feroz com o outro, fundamentado no texto sagrado, mas fora do espírito do texto sagrado. Amados irmãos, essa graça maravilhosa nos alcançou, amados irmãos. Está na hora, Senhor, e eu oro a Deus, Senhor, eu preciso me arrepender, Senhor. Eu preciso mudar minha mente, Senhor, eu sou pastor de uma igreja, eu preciso, Senhor. Não é que eu esteja em pecado, irmãos, entendam isso. Não é que eu esteja, ele está traindo a esposa, eu não estou. Não estou em pecado, graças a Deus, mas sou pecador, peco, erro, e muitas vezes são pequenas atitudes que maculam e machucam a minha esposa, a minha filha, os meus pais, as pessoas que eu amo, e a igreja. Então é preciso que eu me arrependa, é preciso que eu perceba a graça de Deus que me alcança, porque quando eu falho, eu me entristeço, eu fico humilhado, eu clamo ao Senhor e essa graça me diz: levanta-se, Carlos, eu tenho um propósito para a sua vida. Mas ao mesmo tempo essa graça diz: acolhe o irmão. Mas Senhor, esse irmão está tão fraco, Senhor. Quem é você para apontar esse irmão? Ore por ele, acolha-o, acompanhe-o, ore-o. Ore por ele. E nós devemos assim fazer, amados irmãos. Mas o texto tem um desfecho. E é importante que se diga. Disse o Senhor Jesus: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Deixa eu dizer uma coisa aqui, e eu já estou terminando. Estou falando mais do que comumente falo. Geralmente eu sou muito objetivo. Mas eu aproveitei esse dia do pastor, os irmãos estão me amando, aí eu estou aproveitando, né? Se a irmã Giovana, não sei se ela está aqui, eu vim até com a Bíblia pequena para enganar os irmãos. O irmão Márcio já está esperto. Quando eu venho com a Bíblia maior, aí ele se prepara mais. Aí eu vim com a pequena para ninguém se preparar e não se defender, né? Mas deixa eu dizer, já estou caminhando para o fim. Geralmente nós nos apegamos a essa parte. Não, mas Jesus disse: vá e não peques mais. Não peques mais. A ênfase desse texto é na graça. Aliás, Jesus disse: vá e não peques mais, mas nós não temos garantia que aquela mulher não pecou. Não temos garantia. É claro, irmãos, que nós sabemos que a graça, ela não é licença para o pecado. Não, não é. A graça de Deus não é licença para o pecado. Mas Jesus apresentou a graça àquela mulher e nos ensina sobre a graça, porque a graça é a oportunidade que Deus nos dá de transformação, de renovo. É uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade de santidade, porque a santidade, irmãos, não é, escute bem, a santidade não é não faça isso. A santidade é dizer não ao pecado, e o pecado gera o quê, irmãos? Morte, gente. É Jesus pensando nessa mulher, e talvez aqui são as minhas reflexões, o texto não fala, certamente ele nem pensou isso, mas as minhas reflexões, é Jesus olhando para aquela mulher e pensando assim: poxa vida, se ela não estivesse adulterando, ela não estaria nessa situação. Que sofrimento dessa mulher. Se esses homens ali não estivessem agindo de maneira hipócrita, ela não estaria ali. Isso seria tratado de uma maneira diferente. Se todo mundo tivesse ouvido a minha palavra, desde quando eu cheguei, eu não estaria recebendo paulada das pessoas. De gente dizendo que eu tenho demônio, de gente dizendo que eu sou charlatão, de gente querendo me prender. O pecado, irmão, gera morte.
Escute isso. Isso extrapola, isso é uma lei espiritual irrevogável. Você pode ser ateu, desconsiderar tudo de Deus, tudo, 100%. Você está pecando e quando pecar é morte, é problema. Pecado gera problema, não dá para fugir. É que nem lançar uma semente de goiaba, querer colher cajá. Não colhe, não tem como. Então a palavra do Senhor Jesus é uma palavra amorosa e direcionada, e por isso nós nos encontramos, lembra que eu falei no início, ao redor da palavra, e Jesus, onde estava, expunha a palavra do Senhor, não porque ele queria que as pessoas se submetessem àquela ideia, não, nenhuma crítica, mas tinha uma ideia, né? Obedece quem pode, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não era isso. Era uma fala de amor, que nem eu fico imaginando. Eu dizia para minha filha Chloe, que está ali, pequenininha, queria botar o dedo na tomada. Eu dizia, não coloca porque vai sofrer, dói, machuca, não. E aí ela ia, não, Chloe, não pode. Era porque eu queria dar não à minha filha. Eu queria que ela fosse saudável. Amados irmãos, à luz desse texto, nós devemos nos lembrar, a graça de Deus sobre nós é transformadora. Nós devemos buscar no Senhor. Deus, me ajuda a desenvolver uma vida graciosa. Onde quer que eu chegue, que eu leve a tua graça. Onde quer que eu chegue, que eu leve uma palavra que impetre bênção. Onde quer que eu chegue, que eu resplandeça a tua luz. Que o Senhor me dê sabedoria nas oportunidades que o Senhor me dá. Apontar aquilo que é pecado, mas apontar com carinho, com amor, não para destruir, mas para lançar luz. E se o Senhor me permitir, que muitos se convertam a partir da minha vida. Mas muitos outros vão ser tocados pela graça do Senhor e pela nossa graça, que é do Senhor, porque é do Senhor sobre nós e através de nós. E optarão por outros caminhos e infelizmente sofrerão a paga dos seus erros. Mas a igreja de Cristo Jesus é chamada a anunciar a graça transformadora do Senhor. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Convido o Ministério de Louvor para adorar nesse momento. Reflita, ore a Deus. Quem sabe você pode muito graciosamente orar por pessoas queridas, para que Deus restaure vidas. Quem sabe você pode reconhecer diante de Deus alguns erros. A graça do Senhor está te alcançando agora. E Deus está te dando a oportunidade agora de transformação, de mudança de vida. Uma coisa é certa. A graça de Deus sobre nós é uma oportunidade de transformação. Ore ao Senhor.